Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, a presença e agradeço a organização que a Cecília, né, tem feito para que tudo isso aconteça. Bom, o título da palestra de hoje, a oralidade no mundo árabe. Evidentemente que nós vamos fazer de uma maneira bastante resumida, porque isso precisa de um tempo muito maior, mas não deixa de ser uma passagem, um acontecimento, um evento esse da oralidade importantíssimo no mundo árabe, dadas todas as circunstâncias daquela etnia. Então, vocês vejam, a oralidade entre os árabes, ela não é algo recente. A oralidade, ela remonta à época pré-islâmica e até remonta muito. Só para situar no tempo, antes do século VII, que com o advento do Islã, a era pré-islâmica, chamada Era da Ignorância, ou a Hégera, já se praticava e muitíssimo essa questão da oralidade entre os beduínos. Esses beduínos que são conhecidos como nômades, nós vamos ver que esse nômade não era tão simples assim. Ele tinha um propósito, então ele tem uma história muito interessante com relação a esta oralidade, que vai se perpetuar e perpetua até hoje. Então, outra coisa interessante que a oralidade, ela começou no mundo árabe com os beduínos, em árabe Badawi, e está ali escrito em árabe também, só para satisfazer alguns alunos de árabe que estão aí, e alguns árabes e não árabes que também que estão aí. Badawi, a origem da palavra, ela vem de Bádia. Quando eu digo assim, ele mora numa Bádia, então eu estou dizendo que ele mora numa região muito árida, é o deserto semiárido para aquela região. Então, daí que vem o beduíno, da palavra Bádia, eu transliterei aqui Bádia, pela transliteração que se usa normalmente para os termos árabes, para termos latinos. Portanto, o beduíno, ele é beduíno porque deriva exatamente da palavra Bad. Então, se Bádia é o que dá origem a Badawi, então, beduíno significa homem do deserto. A palavra Badawi significa homem do deserto. Então, nós estamos acostumados a falar beduíno, mas não levamos em conta que a etimologia da palavra é o homem do deserto. E o feminino é Badawiya. Então, Badawiya, que é tão louvada nas poesias, tão exaltada pelos beduínos e não beduínos. Esses dias eu estava lendo um trecho de uma história em que o beduíno diz assim para beduína, diz assim, quanta a negrura dos teus olhos, vejam, a negrura dos teus olhos venceram a negrura daquilo que as mulheres passam aqui nos olhos. Então é mais negro do que a negrura do teu cajal. Então, bom, só isso já dá uma ideia, né, do que é o beduíno e a sua importância. Pois bem, então, a nova civilização, né, eu digo civilização nossa, essa nova civilização, ela provocou uma mudança muito grande na vida dos beduínos e até na cultura deles. As poesias hoje produzidas pelos beduínos, esse homem que a gente diz solitário, mas que não é tão solitário como a gente imagina, ele perdeu muito do seu terreno, ele perdeu a natureza que ele tinha uma interação de alteridade com ela, aquilo que tanto ele ama. As poesias atualmente, diferentemente do passado, que louvavam a beleza das mulheres, dos homens, dos oásis,
da interação dele com o próprio deserto, hoje a gente percebe que é uma louvação até ao lamento e saudade do passado. Se nós atentarmos bem para, principalmente as músicas que os beduínos cantam, elas estão cheias de lamentação, de saudade, de pena, de pesar, tudo isso de seus antigos costumes. Quer dizer, o seu hábitat foi invadido pela, entre aspas, civilização, que ele não chama de civilização. Então, ele não pode mais circular livremente, e isso está modificando realmente a sua cultura. Esta é uma imagem muito simples, tem poucos camelos, uma caravana pequena, normalmente é muito maior, mas ela diz bem o que é a relação do homem com o deserto e com o camelo, principalmente. Nós vamos ver daqui a pouco a importância desta nave do deserto, como os beduínos chamam o camelo. Esse é o ambiente dele. É aqui que ele quer viver. É aqui que ele quer viver. Aqui tem uma beduína, mas é meio moderna. A beduína verdadeira, ela só mostra o rosto. Esse pescoço, o cabelo que está aí é uma medida mais moderna. Evidentemente que podemos ver ali atrás vários camelos, mas ela se modificou porque as circunstâncias fizeram com que isso acontecesse. E uma terceira imagem, que é a tenda do beduíno. Entre aspas, é a casa dele. Então, notem que é tão simples, mas para eles tem assim, um valor, tem uma saudade disso, eles têm muitas saudades, aliás, disso. E essa seria uma tenda assim, quase que perfeita para um beduíno. Vejam ali a cama, vejam a mesa, vejam que, teoricamente, tem uma separação, né? São quatro cômodos, entre aspas, porque tem 4 camas e as mesas, e ali na frente nós temos a área, né? A área de estar deles. É claro que essa é uma foto apenas para mostrar, para se ter uma ideia. Bom, aqui a gente começa a entrar num terreno um pouquinho mais delicado com relação ao beduíno, que é a noção do tempo do beduíno. A relação nossa com o tempo, na atualidade, é uma relação muito tensa. Muito tensa. Nós brigamos com o tempo briga conosco. Nós temos minutos, nós temos segundos, nós temos hora, nós temos dia, nós temos isso. Estamos presos aí. O beduíno, ele tem uma relação muito diferente da nossa com o tempo. Veja, para ele, você pergunta assim, o teu próximo vizinho, ele está mais ou menos a que distância daqui? Ele vai dizer 1 dia de camelo, 2 dias de camelo, 3 dias de camelo, 4 dias, e assim por diante. Então, você veja que aquele estresse do tempo, ele não tem. A mensuração do tempo para o beduíno é como o camelo vai se comportar naquela viagem. Então, 1 dia de camelo é algo, né, uma medida que a gente não conhece. Dependendo do camelo, dependendo da idade, dependendo da carga, aí ele vai dizer assim, olha, hoje, para chegar lá, nós temos 1 dia e meio de caminhada de camelo. E o beduíno aí sabe quantas horas ele precisa parar para o animal descansar, para se alimentar, para ele também se alimentar, e assim por diante. Então, eu já chamaria a atenção aqui para essa questão do tempo. Né? Vocês viram, hoje nós falamos, a Cecília disse assim, a gente vai começar às 7, a gente marca às 7 horas, nós vamos começar 7h10, 7h15, porque é para as pessoas poderem entrar. Bom, esse tipo de coisa, evidentemente, que eles não têm, e alguém pode pensar, mas isso nem pode ter. É que nós estamos falando do beduíno. Né?
da realidade dele. Então, assim ele lida com o tempo. Bom, um dia de camelo, dois. Quer dizer, não há uma ligação numérica, né, entitativa de tempo ou com o tempo. Esse já é um problema bastante, né, interessante, porque esse estresse ele não sofre. E nós estamos falando de alguém que vive num lugar difícil de viver. Bom, outra coisa interessante aqui é que depois, né, depois disso, os beduínos desenvolveram uma comunicação oral muito interessante. Havia entre os beduínos o costume de se falarem, veja, se falarem como que repentistas. Era um costume entre eles. Era digamos, um elemento de importância social e moral e de chefe de uma tribo, essa questão de ele e um outro conversarem no árabe erudito, através de poesias, através de palavras que no final combinam, numa métrica razoavelmente perfeita. E isso era tudo oral. E essa oralidade dos beduínos, ela vai passar de uma era para outra. Depois, com o advento do Islã, isso vai ser, né, herdado pelos muçulmanos, pelos árabes, de uma maneira geral, e vai ser até aperfeiçoado. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Portanto, a primeira contribuição para a oralidade no mundo árabe, medieval e até pré-medieval, exatamente essa herança dos beduínos. Os beduínos tinham uma tradição da chamada, aqui a gente diz, contação de histórias, ou, se quiserem, contadores de histórias. Então, uma pessoa, alguém que ia contar uma história, sentava, né, num acampamento, e ele contava uma história que não estava escrita. Era uma história que ele tinha ouvido de alguém mais velho. E esta história, ela foi sendo recontada, e, evidentemente, sofreu algumas mudanças, porque quando uma pessoa conta e a outra ouve, e depois vai passar em diante, alguma coisa modifica. Mas o essencial das histórias, elas continuaram. E herdamos deles, né, a partir do século VII, essa questão da contação de histórias. Eu aqui tenho uma observação interessante sobre essa questão da contação de história. Mesmo sendo histórias, muitas, ou na maioria das vezes, fictícias, era muito comum a pessoa que ia começar a contar a história dizer assim: fulano de tal esteve em tal lugar e lá ele fez isso mais aquilo. E daí ele dizia assim: Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Então, Joaquim José da Silva Xavier fez isso e aquilo, Wallahu a'lam. E Deus é mais sabedor. Aqui tem um detalhe importantíssimo com relação à humildade, né, da verdade que esse sujeito está contando. Ele contava e dizia a Deus, mas Deus é mais sabedor. Esta expressão, Wallahu a'lam, então, ela denota dele, do contador, uma simplicidade. Quer dizer, notem, pode ser que haja algum engano. E essa expressão ficou famosa, né? E Deus é mais sabedor, Allahu a'lam. Parece de pouco significado, mas isso já aponta para uma certa religiosidade dos beduínos a partir do século VII. Então, para um historiador inteirado disso, quando ele percebe e Deus é mais sabedor,
ele vai entender, pô, se ele está dizendo que Deus é mais sabedor, nesta circunstância da Península Arábica, então o sujeito já tinha algum grau de religiosidade. Pois bem, no entanto, largando aí alguns anos para trás, alguns séculos para trás, uns talvez 3, deixando de lado, a oralidade vai ter sua importância capital com o advento do Islã e com a primeira, entre aspas, edição do Alcorão. Eu acho que a partir daí nós temos já elementos históricos que têm uma bibliografia. Depois da recepção do livro revelado pelo profeta Muhammad, e aqui a gente não está discutindo, digamos, esta questão da revelação ou da recepção, mas sim da edição do livro sagrado. Depois disso, era preciso juntar todo esse material e fazer deles um livro só. À medida que o profeta recebia a revelação do Alcorão, ele dizia para os seus discípulos, para os seus parentes, para os seus seguidores, ele recitava aquilo que ele recebia, né? E aqui, vejam, muito interessante a história, né? Ele dizia e algumas pessoas anotavam da maneira que podiam, era em celas de camelo, folha de palmeira, pedras polidas, planas, enfim, em outros materiais onde podia se anotar, pergaminho. Porém, tinha um elemento importante aqui na jogada, que era o Hafiz. Hafiz. H-A-F-I-Z. Hafiz. Hoje, no mundo árabe, se você diz assim, fulano é Hafiz, então a pessoa vai entender que fulano tem o Alcorão de memória. Que fulano, eu não sei se a palavra correta é essa, decorou, ou melhor, sabe de memória todo o conteúdo do Alcorão. Então, são 114 capítulos que ele sabe de cor. Essa gente foi importante na história do Alcorão como pessoas que confirmaram alguns escritos que estavam disponíveis naquela época após a morte do profeta. Então, esses Hufaz, que é o plural de Hafiz, eles tiveram esse papel importante quando da edição de todo o conteúdo alcorânico recebido pelo profeta para juntar num só livro. Isso aconteceu, não foi muito tempo depois da morte do profeta. Isso vai acontecer, mais ou menos essa edição, vai acontecer 1 século e meio após a morte do profeta. Mas só que esse material estava guardado na casa de pessoas da confiança do profeta e foi passando, né, da mesma família de pai para o filho. No momento da compilação num só volume, aí sim a oralidade fez a diferença. Mas esta oralidade durou todo esse tempo, 1 século e meio? Sim, porque passava também de pai para filho. Até hoje, o século XXI, tem escolas de rememorar, de guardar o Alcorão na memória. Inclusive, é muito comum isso nos países árabes, muçulmanos e também não muçulmanos, que as pessoas façam isso. Então, aqui, o ponto fundamental foi o testemunho daqueles que conheciam de cor. Bom, outro fator importante é a peregrinação que os muçulmanos faziam e fazem a Meca. Note que, naquela época, fazer a peregrinação a Meca, nós estamos falando do século VII em diante, era uma coisa muito penosa, porque tinha que ir a camelo, ou a cavalo, ou outro meio, né, animal.
Então era realmente sacrificante. As pessoas, quando iam, levavam, entre outras coisas como alimento, água, tudo tal, muitas delas levavam na memória história, na memória o Alcorão, né, o Alcorão já guardado, e levavam também muitos manuscritos. O mundo árabe ele foi muito beneficiado pelos peregrinos nesta questão de levarem manuscritos para serem trocados por livros ou por outros manuscritos. Esse é um dado que a gente vê pouco apontado na história dos árabes. Pouca gente aponta para isso, a importância dos peregrinos né, na difusão das histórias, da cultura, da religião, entre outras coisas. Então, nós temos dois elementos importantes: a edição do Alcorão e a peregrinação à Meca, como elementos difusores da oralidade, isso sem falar da oralidade da poesia. O árabe, por natureza, ele gosta de poesia. Muito. É por isso que os beduínos, às vezes, se falavam, né, de uma maneira poética. Depois, com o tempo, isso permaneceu e até foi beneficiado. Então, tanto a edição do Alcorão como a peregrinação contribuíram para a manutenção desta oralidade. Eu acho que até assim, melhoraram e contribuíram muitíssimo. É comum até hoje, porém já foi muito mais comum há uns 2 séculos, 3 séculos antes, que as casas, digamos, alguém tinha uma casa com um diwan grande, ou seja, uma sala grande, um lugar para receber muitas pessoas, e aqui abrindo um parênteses, o divã, né, que se faz análise, o divã ele veio da palavra árabe diwan. Diwan significa uma sala onde as pessoas sentam para conversar, ou às vezes para ouvir uma história, ou para fazer uma discussão, digamos, educada do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do conhecimento. Bom, então essa pessoa anunciava, né, na aldeia, que fulano de tal hoje na sua casa vai contar uma história. E enchia de gente, evidentemente, e todo mundo estava ali para ouvir, e o dono dessa casa oferecia algo a essas pessoas todas, que ele tinha que oferecer. Refresco, água, uma fruta, coisa desse tipo. Então, era provavelmente uma pessoa, né, pelo menos para isso, tinha posses. E essa pessoa contava essa história em vários capítulos. Então, bom, hoje nós falamos aqui. Daí, no outro dia, ou dali 2 dias, já anunciavam a continuação da história. E ele contava mais uma parte da história. Às vezes, ele fazia 4, 5, 6 ou mais encontros, mas o importante é que, posteriormente, algumas pessoas narraram essas histórias contadas por aquele contador de história, e algumas delas foram escritas. Note aqui que tudo começou com a oralidade. Tudo começou com a oralidade. Eu diria assim que as primeiras escolas no mundo árabe, elas eram quase que só oralidade. Primeiro que era difícil ter o livro. Segundo, também escrever tudo num pergaminho não era fácil. Então, eles tinham que desenvolver esta oralidade e para manter mesmo essa cultura. E estavam muito atentos à manutenção disso, né? Posteriormente, eles vão ter outros meios, né? A partir do século VIII, por exemplo, vai ser mais fácil a manutenção, né, das histórias, e daí vem filosofia, ciência, teologia, e vai indo.
Mas notem que nós começamos nos beduínos, né? Passamos da era da ignorância, passamos para a era seguinte, que é a era do Islã. O Islã manteve essa tradução de oralidade e ela vai desembocar depois na escrita com Beit al-Hikmah no século IX, que foi fundado em Bagdá. Bom, só para citar um exemplo, existiu em Bagdá do século IX a chamada madrasa ou escola chamada Nazimiyya. Daí nós, depois de toda aquela situação de oralidade, passando as várias etapas, começando com o beduíno, passa a era pré-islâmica, aí passa para a era islâmica, pós-islâmica, e vem vindo até hoje. Mas o importante é retomar que a oralidade foi muito interessante em 3 momentos da história árabe. A primeira, no momento da compilação do Alcorão, porque as pessoas que sabiam o Alcorão de cor, ou seja, oralidade, e aqui a gente tem que observar o seguinte: havia pessoas que não sabiam ler, mas tinham de cor o conto, ou o capítulo, ou até o livro. É impressionante isso. Eu acho que naquela época as pessoas desenvolveram essa capacidade. Então, no momento da compilação de tudo que estava anotado com vários discípulos, né, o Alcorão, o cotejamento do que estava escrito com aquelas pessoas que tinham de memória foi importantíssimo. Então, digamos assim, a oralidade confirmou o que estava escrito. A segunda coisa que acho que eu comentei, mas só retomando, a oralidade foi muito importante pela voz dos peregrinos, aqueles que faziam a peregrinação a Meca. Então, quando eles foram fazer o Hajj é peregrinação, eles levavam na memória muitas histórias, levavam alguns livros, levavam alguns manuscritos, né? E esse fato é muito interessante porque a peregrinação foi uma fonte, né, nova de livros, manuscritos e até de contos. Bom, daí nós vamos passar por uma terceira fase, que é a fase do século IX. A partir do século IX, nós vamos ter 2 elementos importantes. O primeiro deles, eu já citei, a chamada madrasa. Madrasa literalmente significa escola. E etimologicamente é o lugar onde se aprende. Vem da palavra darasa, né? Então, estudou, quer dizer, madrasa é o lugar onde a gente estuda. Essa madrasa chamada Nazimiyya, ela foi fundada no século IX, aproximadamente entre 830 e 840, em Bagdá, mantida por Al-Ma'mun, que foi o príncipe da época, e no início as aulas eram praticamente orais. Porém, o interessante é notar que naquela época o professor que dava aula, né, digamos assim, sem recurso da escrita, ele sabia que os alunos estavam ali numa escuta muito respeitosa, numa escuta extremamente importante para eles, numa escuta que lembrava até uma terapia. O mestre daquela época era o terapeuta durante a aula. Então as pessoas ouviam, né, para aprender aquilo que o mestre estava falando. Então a oralidade também tem esse aspecto. Não é apenas ouvir. Ouvir, elaborar, né, aquilo que você está ouvindo para depois você refletir ou até fazer participação. Bom, o quarto elemento importante é a fundação da Casa da Sabedoria.
A Casa da Sabedoria, ou em árabe Beit al-Hikmah, ela foi um dos elementos importantes na época áurea dos árabes, que transformou a língua árabe em a língua da cultura da época. E aqui, pessoal, não há apologia nenhuma ao árabe, é fato histórico. Então, todo mundo queria aprender o árabe, porque os árabes estavam traduzindo as obras gregas do grego, num primeiro momento para o siríaco e depois, definitivamente, para o árabe. Bom, então, nesse caso, nós temos a passagem da oralidade para a escrita, mas não houve prejuízo da oralidade. Onde que a oralidade continuou firme? A minha parte vai continuar com a narração das 4 primeiras noites das histórias das 1001 Noites. Então, essa oralidade ela tinha essa característica. O pessoal superava tudo para adquirir esse poder da oralidade. E havia ainda, naquela época, a questão de, entre aspas, concorrência. As pessoas iam em algum lugar para ouvir poesias. Para ouvir poesias. Não eram lidas. O esmero aí era a coisa oral. E muitas ocasiões o sujeito era repentista. Repentista. Se vocês conseguirem, às vezes, acessar uma TV árabe, tem vários programas em que 2, 3 cantores, eles, naquele momento, eles compõem uma música aqui, ó, na cabeça, sem escrever, e ele canta para o outro responde com outra música. Então, note que esta oralidade persiste até hoje. Eu tinha colocado a questão da xícara do café árabe. O que eu queria mostrar sobre não sei se vocês conseguem ver aqui. Conseguem ver? Cafeomancia. Eu tinha preparado aqui os slides com uma xícara bonita, um pires, isso aqui virado. Dá para ver, pessoal? Da xícara do café no café árabe, ela é lida. Tem umas pessoas, umas mulheres especialistas em ler o caminho que esta borra do café faz. Essa é uma tradição oral que vem desde há muito tempo, existe até hoje, mas no Brasil morreu junto com a primeira geração de imigrantes árabes. Alguns imigrantes, algumas mulheres aprenderam com a avó ou com a mãe, ainda fazem. Por trás disso, há registros da oralidade que estas mulheres, né, tinham quando liam a xícara. É claro que ninguém delas podia dizer qual seria o futuro daquela pessoa, mas as pessoas acreditavam. Elas influenciavam as mulheres do ponto de vista, né, eu acho que da vida, do futuro, da sorte, coisa tal. Mas a verdade é que nos livros de história nós temos a menção a essa chamada cafeomancia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar para abrir para perguntas. O conteúdo das poesias dos beduínos era sempre enaltecendo o sentimento nativista, ao lugar que ele pertence, de agradecimento ao deserto, ao solo em que ele vive e à vida que ele vive. Então você veja que ele não era um nômade atordoado por isso. Ele era um nômade
desculpe, eu não sei se estoico, mas estoico sim, porque o estoico enfrentava o seu objetivo, mesmo que tivesse que enfrentar as maiores dificuldades da vida. Então ele é estoico nesse ponto. Então ele se vangloriava de ser beduíno, se vangloriava do sentimento nativista dele de pertencer àquele solo e sempre enaltecendo a esperança de um lugar, né, a conquista de um outro lugar, mas a conquista no sentido de viver com a natureza e não se apoderar da natureza. Normalmente era esse o conteúdo. Bom, evidentemente, além de vangloriar a sua amada, isso era ponto pacífico, né? Olha, eu poderia falar de misticismo, nós não tocamos aqui no misticismo, porque a Cecília vai falar sobre o misticismo no próximo evento, né, Cecília? Mas eu podia, assim, eu posso te falar sobre o misticismo islâmico, porque existe o misticismo islâmico e cristão. O árabe engloba os dois. O misticismo islâmico é uma forma de conviver, de viver, enaltecendo o Criador para se aproximar do Criador através do intelecto. E como se aproximar desse Criador? Estudando a vida inteira os atributos de Deus. O misticismo islâmico existe desde o tempo do profeta. Desde a fundação da primeira mesquita, as pessoas rezavam em conjunto e quando acabava a oração coletiva, todos iam embora, mas ficavam alguns ali continuando as orações, continuando a chamada louvação a Deus. E daí as pessoas começaram a olhar meio torto para elas, né? Tipo, olha os puxa-saco aí. Mas na realidade não eram. Daí foram reclamar do profeta, olha, eles ficam aí que nós terminamos, não sei o quê. A salvação deles foi a resposta do profeta. Disse assim: deixe-os, porque eles estão fazendo nada de errado. E de lá para cá, eles permanecem, né, fortes. Eu estou dizendo o misticismo em meia frase. Então, é uma ascese contínua. Isto no Islã. Olha, na Casa da Sabedoria foram traduzidos, quase o corpus aristotélico inteiro foi traduzido. Se não foi na Casa da Sabedoria, foi em outro lugar. Mas os árabes conheceram as obras de Aristóteles todas, com exceção da política, né, que foi conhecida muito posteriormente por via indireta. Não, ele está falando de uma outra tradução oral e existem outras traduções orais. Hoje a gente falou somente da árabe, mas existem outras. Inclusive, existem no cristianismo árabe, existe também a tradição oral. Essa tradição oral que eu disse, ela não é exclusiva dos muçulmanos. A gente contou a história da Península Arábica, mas existem sim em outras culturas e religiões. Acontece que para aquela época o profeta trouxe uma nova mensagem de monoteísmo. Era esta a mensagem, né, que ele queria difundir, além, evidentemente, de uma sociedade mais justa. Então, é importante entender que o profeta não negou as religiões anteriores de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele disse por diversas ocasiões que ele veio para continuar a mensagem dos profetas que o precederam. É, aconteceu isso, aquilo, mas, ou porém, Deus é mais sabedor. Ela aparece
em muitos lugares, e inclusive na história das Mil e Uma Noites aparece bastante. Como eu disse, isso já mostra que a oralidade entrou num campo que já considera também a religião. Antes ela era pagã. A partir do século VII, ela já começa a se mesclar de religiosidade, e no século VIII mais ainda. Sim, sim. Também eram, as conquistas também eram bastante louvadas. E a liderança de Tariq ibn Ziyad, quer dizer, você aqui está falando daquela conquista dos berberes mesmos. Sim, eram, se vangloriavam, evidentemente, se vangloriavam. Mas como você está perguntando da Península Ibérica, a Península Ibérica tem uma situação bastante peculiar. Você note que, se fosse uma conquista de aniquilação, hoje toda a Península Ibérica falaria árabe e era muçulmana. Ou melhor, seria muçulmana. E nós temos uma Península Arábica dividida entre o espanhol e o português, e eminentemente cristão. Então, aí é preciso, né, se voltar um pouco para a história de como aconteceu a conquista. Sim, principalmente os Tuareg. Eles são fiéis na medida do possível. Eles são, mas às vezes não deixam que eles sejam. Não deixam. Então, principalmente depois da Primeira Guerra, quando houve divisão dos países, sem consultar os países, os beduínos sofreram muito porque era fácil conquistar, era fácil aniquilá-los. A arma deles era a adaga que eles carregavam e, quando muito, uma espada. E os outros vinham com um canhão em cima deles. Então, eles vivem sim. E você, se você lê, por exemplo, poesias árabes atuais, eles ficam apegados à esperança. Ficam apegados à esperança. E outra coisa interessante, na última parte da poesia, diz assim: mas infelizmente a esperança está sempre ocupada por alguém. Por alguém. O assento da esperança está sempre ocupado por alguém. Então veja que forte que é isso. Isso é um recado para o invasor muito delicado, muito amoroso até. Quer dizer, mas infelizmente o assento da esperança está sempre ocupado. Quer dizer, mas nós vamos tentar, temos esperança. E ainda bem que tem, né? Porque imagine se a gente vivesse sem esperança. Nós não teríamos mais perspectiva nem para viver. Não. Entre os árabes, eles não são marginalizados. Muito pelo contrário. Muita gente quer imitá-los. Tanto é que, hoje em dia, já não se faz mais casamento árabe como antigamente. Porque, muito antigamente, a noiva ela se vestia um dia de um traje típico, no outro, um outro dia. Levava 2, 3, 4 dias o casamento. E o casamento, e a roupa mais esperada era quando a noiva se vestia de beduína e se maquiava que nem as beduínas, né?